Vamos lá, gente. Boa tarde. Vamos aí para mais uma aula, se não me engano, aula 57. Mas se estiver errado, vai estar o número certo aqui. Primeira aula dessa semana. E aí vou encerrar, como já venho prometendo para vocês, o assunto Idade Média, tá? E aí falaremos hoje da cultura medieval. Não é uma aula longa, é mais um encerramento, como eu vim fazendo nas duas anteriores, para fechar a Idade Média. Na aula seguinte, nessa aula que eu estou postando hoje, uma avaliação sobre essas aulas todas que eu passei, essas últimas aulas. E aí, na quinta-feira a gente retoma, na quarta-feira a gente volta aí aos temas, vou dar sequência no conteúdo do nono ano. Falaremos agora sobre a América, sobre a África, antes de voltar a falar sobre como o mundo ficou no fim da Idade Média, tá bom? Na aula de hoje é a questão da cultura. Como era a cultura? O que é cultura? Isso é complexo, muito confuso. Quando você fala o que é cultura, todo mundo sabe, a cultura é o jeito. Jeito o quê? Que jeito? O que é cultura? Música é cultura? Culinária é cultura? Dança é cultura? O jeito que as pessoas se tratam em casa, os hábitos de fala, os hábitos do dia a dia, de trabalho, de escola, tudo isso é cultura. O que é cultura? É justamente isso, é o conjunto, é a ação que vai singular de cada grupo, que vai demonstrar como é que é cada grupo, o corpo cultural, tudo que está ligado a eles, as artes, a música, os esportes, o dia a dia, o trabalho, as relações familiares, isso é cultura, tá? E todo mundo tem a sua cultura. E isso é muito claro, quanto mais você vai ficando mais velho, você vai percebendo as diferenças. Cada país tem a sua cultura, mesmo no mundo globalizado de hoje. Você percebe a música, a culinária, os esportes de cada país vão definir como eles são. Mesmo sem saber de que país é, quando você vê a cultura de uma pessoa, você já consegue decifrar de onde ela vem. Você vai conseguir decifrar as pessoas através da cultura dela. Isso mesmo dentro do país. A cultura do Nordeste, do Norte, a cultura de bairros. Cada região tem a sua cultura, da sua casa ao país, ao planeta. A cultura, a forma como as pessoas vivem. Como era a cultura da Idade Média? Essa que é a mote da aula hoje, o motivo dessa aula de hoje. Vocês entenderem como era. Primeira coisa importante, não pode perder de vista, que é importantíssimo. A Idade Média é um período, você vai ver aí, de 1000 anos quase, do fim do Império Romano do Ocidente até o fim do Império Bizantino. Esse período, talvez a característica mais destacada, mais marcante, é o poder da religião na Europa. A igreja, o cristianismo, ele tinha uma força descomunal, porque não era só religiosa, era uma força política. Falamos disso nas aulas anteriores. E isso vai refletir claramente na cultura. A leitura e a escrita, num primeiro momento, só vai ser permitida a alfabetização aos religiosos. Os nobres só vão passar a estudar, os filhos dos nobres, as primeiras universidades, já a partir da metade da Idade Média. Então, no primeiro momento, a escrita, a leitura pertence aos padres, só eles leem e escrevem, só eles determinam quais são os livros que o povo deve conhecer. Conseguem entender? Então a cultura está muito fixa nisso. Os livros são quase todos eles com fundamentação religiosa. Você vê os livros da Idade Média, se não todos, a maioria absoluta é construída a partir de um fundo religioso, ou diretamente falando sobre religião, ou contando uma história dentro de um cenário religioso. As esculturas sempre religiosas, as pinturas sempre religiosas, a música quase sempre religiosa. Você tem aí a pequena exceção dos trovadores, que era um tipo de música mais sarcástica, mais irônica, ou até
ou até contando os bardos, né, que contavam os grandes atos, as grandes ações dos grandes líderes, dos grandes cavaleiros. Mas no geral está tudo muito amarrado à religião, à culinária, a dança, as próprias festas. As festas, o que eram as festas medievais? Hoje você encontra, até hoje, nos Estados Unidos isso faz muito sucesso. Tá? Nos Estados Unidos você tem feiras medievais onde as pessoas vão vestidas com roupas da época medieval, passam finais de semana vivendo como se fossem medievais. Mas aqui no Brasil também tem, eu já tive o prazer de conhecer algumas. São grandes feiras onde as pessoas vão lá para dançar, beber, cantar. É um pequeno espaço que elas têm para viver. As feiras, essas festas medievais, é uma pequena janelinha aberta na cultura medieval, onde as pessoas podem ficar livres e leves por um pequeno período, beber, dançar, namorar, fazer o que pode fazer no carnaval, as grandes festas do período medieval. Então, quando a gente fala em cultura medieval, não dá para fugir disso. Vocês vão ver nas próximas aulas, quando falarmos do fim da Idade Média, falaremos do Renascimento, e uma das grandes ações dos artistas renascentistas foi levar a arte para as pessoas comuns. Você vai ver pessoas retratadas em quadros. Isso é um absurdo. Na época medieval isso seria o fim da picada. Uma pessoa num quadro, não. No quadro você poderia ter santos, Jesus, qualquer imagem religiosa, menos de uma pessoa comum. As pessoas comuns não estavam reservadas para a cultura. Então, entender a cultura da Idade Média, por mais que isso seja repetitivo, é entender que se vivia a partir e para a religião. A Idade Média você está limitado aos muros da religião. Então a religião vai determinar o que você pode e o que você não pode fazer, em todas as áreas da vida, inclusive na cultura. E passar desses limites era se colocar em risco. Já falamos sobre Inquisição, sobre isso tudo. Então a cultura não foge dessa realidade. Óbvio, as pessoas dançavam, cantavam, bebiam. Cerveja já existe desde a antiguidade. Na Idade Média as pessoas consumiam cerveja aos montes, até porque era uma forma de se alimentar. O trigo, né? As pessoas bebiam porque gostavam de beber mesmo, mas era uma forma de consumir o trigo. Não se esqueçam que nessa época não tem geladeira, não tem nada disso. As pessoas cavavam túneis gigantes e produziam cerveja lá no subsolo para ficar gelado, para as pessoas tomarem. Você tinha música, mas quase sempre cantos gregorianos, era música religiosa. Hoje você tem aqui em São Paulo, na igreja de São Bento, lá no centro da cidade, agora na pandemia não, né? Mas normalmente as pessoas aos domingos lotavam a igreja para ver os padres cantando em coral as músicas religiosas, que é lindíssimo mesmo. Mas só tinha isso. E fora isso, bardos, trovadores, contando a história de heróis, cantando músicas irônicas. Na escultura, limitadíssimo. Você teve uma queda enorme na qualidade das esculturas gregas e romanas, super bem feitas, para as esculturas, para a arte da Idade Média. A arte da Idade Média, ela partiu A arte da Idade Média reflete a Idade Média. Diferente da época dos gregos e romanos, que tinha aquele apelo ao belo, ao bonito, ao limpo. Na Idade Média você tem um apelo ao prático. Você tem um apelo ao que vai ser útil. As pessoas não ligam tanto para a beleza, para a estética da coisa, e sim para a funcionalidade. E aí artes estritamente estéticas, como a pintura, como a escultura, vão perder espaço, vão deixar de ser praticadas em grande quantidade e qualidade. Tá? E quando são feitas, sempre com temas, ou com motivos, ou com personagens religiosos. Tá certo? Então,
em todas as áreas. A literatura não adianta nem vou falar, porque as pessoas não sabem nem escrever. Então, é claro que toda a literatura que existe é religiosa, porque ela é produzida e lida por padres, frades, cardeais, bispos. Então é óbvio que ela é religiosa. É só na segunda metade onde pouquíssimos filhos de nobres com muito dinheiro vão conseguir cursar as primeiras universidades da Europa. E aí vão começar a ler outras coisas um pouco diferentes, buscar livros mais antigos, produzir livros diferentes, mas isso muito pouquinho e bem no final. No geral, é tudo envolto na religião. No geral, na Idade Média, tudo está limitado, é o que eu falei e vou repetir para que vocês gravem isso. Na Idade Média, tudo está limitado ao que a religião permite. Então a cultura da Idade Média, a música, a culinária, a escrita, os livros, a dança, elas vão até onde a igreja permite. Os temas são os que a igreja permite. Então a igreja ela tem aquela mão pesada que eu falei na última aula, em cima de tudo, definindo como as coisas vão funcionar. E com a cultura não é diferente, tá bom? Então, esse é o retrato, é o panorama geral da Idade Média. O que a gente vai falar daqui para frente é como o mundo vai ficar após a Idade Média. Que transformação vai ser feita, como vai ser feita. Não nos esqueçamos. Nós temos uma igreja poderosíssima, dominando e controlando tudo. Como vai mudar isso? Como é que você vai fazer com que esse controle religioso perca força? Tá? É o renascimento que a gente vai falar em outro momento. Tá bom? Então, estou postando essa aula hoje e junto com ela uma avaliação sobre as últimas aulas. Façam ela até segunda-feira, 13h, me devolvam para ver o resultado. É a última avaliação desse segundo bimestre. E aí a gente continua as outras aulas normalmente a partir de quarta-feira. Tá certo? Boa semana para vocês. Fui!